Olá, pessoal! Na semana passada, nós fizemos uma pergunta a vocês. Onde a gente encontra matemática no nosso dia a dia? E vocês responderam que são em vários lugares e vários momentos. No dia, no ano que nós estamos, no mês, na cozinha na hora de preparar um alimento, na forma dos objetos que tem em nossa casa, no mercado, quando nós vamos com a mamãe ou com o papai, né? Nos preços, no peso, quanto vem dentro, né? E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Na semana passada, nós trabalhamos também com as adições, que são as somas. Essa semana, nós vamos trabalhar com a subtração, a famosa continha de tirar. E nós vamos ver que há várias formas de fazermos essa conta, certo? O primeiro exemplo de subtração que eu vou dar para vocês é o exemplo da subtração de perda, de tirar, de diminuir. Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que eu tenho 17 folhas no meu caderno. Conforme eu fui usando o caderno, eu fui tirando folhas. Então, eu tirei 6 folhas que eu precisava para fazer uma atividade. Eu quero saber quantas folhas ainda tem no meu caderno que eu posso usar. Para fazer essa situação, eu posso utilizar algumas estratégias, como, por exemplo, o desenho. Então, vamos lá. Eu tinha 17 folhas, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu tirei 6 folhas, então eu vou tirar 6 folhas daqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas foram as folhas que sobraram no meu caderno. Vamos ver quantas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, quer dizer que eu tinha 17 folhas, eu tirei 6 folhas do meu caderno e me sobrou 11 folhas. Outro exemplo que eu posso usar a estratégia do desenho. Na pizza que a minha família comprou, tinha 8 pedaços e nós já comemos 5. Então, olha lá. Chegou a pizza, ela tinha 8 pedaços. Nós já comemos 5. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Quantos pedaços sobraram? Então, nós vamos contar quantos sobraram. 1, 2, 3. Quer dizer, então, que se a pizza tinha 8 pedaços, nós já comemos 5, sobrou somente 3 pedaços. Outra ideia da subtração é a comparação. É eu comparar se tem mais, se tem menos. Um outro exemplo. Na minha família, eu tenho um sobrinho que tem 13 anos. O irmão mais novo dele tem 6 anos. Eu gostaria de saber qual é a diferença de idade entre eles. Quantos anos o mais velho tem a mais que o menor? Mesmo a gente falando a palavrinha a mais, eu estou comparando, eu quero saber a diferença. Então, para comparar e saber a diferença, eu também uso a subtração. Como eu posso fazer aqui? Eu também posso usar o desenho? Posso, mas de uma forma diferente. Se eu sei que o mais novo tem 6 anos e eu quero saber quantos anos o de 13 tem a mais, então eu vou fazer o 6 até chegar no 13. Então, vamos ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa daqui é a diferença de idade entre eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer que a diferença de idade entre os dois irmãos é de 7 anos.
outro exemplo de comparação é, por exemplo, dentro de um saco vem vários bombons de chocolate. Só que nesse saco veio 22 bombons ao leite e vieram 10 bombons de chocolate branco. Eu quero saber qual é a diferença do sabor desses chocolates. Eu quero saber quantos bombons ao leite vieram a mais que bombons brancos. Para isso, eu posso fazer o desenho também. Só que o número 22, ele é um pouco grande para ficar desenhando, não é mesmo? Então, nesse caso, eu posso usar o algoritmo. O algoritmo é a famosa continha que a gente já conhece. Então, eu posso fazer aqui, 22 chocolates ao leite e 10 chocolates brancos. Vocês se lembram? Para fazer a diferença, para saber quanto a mais ou quanto a menos, eu uso também a subtração. Agora sim, eu vou então subtrair. Como eu vou subtrair? Eu vou pegar sempre o numeral de cima e fazer menos o número de baixo. Lembrando que o número maior tem sempre que ficar em cima e o número menor, ele tem que ficar sempre em baixo. Então, olha lá, eu tenho 2, eu não tiro nada, eu fico com 2. Eu tenho 2, eu tiro 1, eu fico com 1. Então, quer dizer que a diferença de chocolates ao leite para o chocolate branco é de 12 bombons. Agora, vocês irão resolver algumas situações e algumas atividades envolvendo a subtração. Espero que os exemplos que vocês viram no vídeo anterior ajudem a resolvê-las. Um abraço!